A glicina ajuda com insônia? Desmascarando mitos. A glicina é um dos medicamentos mais populares na Rússia. É usado por todos e em todos os lugares. E os médicos o recomendam e os próprios pacientes frequentemente perguntam nas farmácias: me dê algo para a memória para acalmar a insônia em adultos. Em geral, é uma panaceia para todas as doenças ou um remendo para cada buraco, se posso dizer assim, se não for em linguagem médica. Vamos falar sobre onde a glicina realmente pode ajudar e onde ela, na verdade, é inútil. Assista a este vídeo até o final e você descobrirá quais doses de glicina são eficazes para melhorar o sono. A glicina é um dos aminoácidos mais comuns que participam de muitos processos bioquímicos diferentes no corpo. Especificamente, ela participa da transmissão neuromediadora no cérebro e está presente em grande quantidade em muitos alimentos. Em geral, a gelatina comum contém cerca de... Bem, se de uma forma ou de outra consumimos gelatina, isso significa que estamos consumindo glicina. Em média, o consumo diário de glicina por um adulto é de cerca de... Nós o consumimos como a comida. Além disso, ele é sintetizado no cérebro, porque as pequenas doses de glicina que consumimos com a comida não atravessam a barreira hematoencefálica. E para garantir alguma função neuromediadora, o próprio glicínio é sintetizado no cérebro. Ou seja, mais uma vez, é uma parte constituinte da nossa vida. E em algum estágio, os pesquisadores, os médicos, pensaram que se essa substância fosse usada para tratar algumas doenças, ela poderia muito bem ajudar. Bem, porque é um elemento extremamente importante do nosso organismo. Muitas pesquisas foram realizadas para tratar o alcoolismo, melhorar a memória e aprimorar processos reparativos. Ou seja, em geral, tentou-se usar glicina em muitos lugares, mas posso dizer imediatamente que surgiu um problema. Em primeiro lugar, as doses. As doses recomendadas são aceitáveis, mas imagine se simplesmente consumíssemos mais com a comida, isso melhoraria a situação? Provavelmente não muito. A ingestão é baixa, mas é uma dose completamente ridícula, como você entende. Ou seja, apenas comendo... Portanto, obteremos, respectivamente, 3 comprimidos de glicina. E nesse sentido, depois que foram realizados estudos controlados sérios, foi mostrado que pequenas doses de glicina praticamente não têm efeito significativo. Depois, os pensamentos dos pesquisadores, eles começaram a trabalhar na direção de que vamos tentar aumentar as doses. Por exemplo, eles dizem que na isquemia do miocárdio você precisa consumir imediatamente, ou seja, é isso que acontece. No que diz respeito ao meu tema, por exemplo, para distúrbios do sono, pessoas com déficit de sono que estão estressadas, irritadas, porque no cérebro a glicina desempenha a função de uma substância de freio, que acalma o cérebro. Se assumirmos que de uma forma ou de outra tomamos uma grande dose de glicina e ela entra no cérebro, então isso terá um efeito calmante. No entanto, testes com doses pequenas mostraram um efeito praticamente nulo. Mas quando isso foi usado, acontece que, então, isso já foi comprovado em estudos duplo cegos que mostram que uma pessoa adormece mais rápido, acorda mais rápido, tem menos problemas com a falta de sono. Ou seja, começa a ter um efeito benéfico no cérebro quando uma pessoa consome uma dose adequada de glicina. Por um lado, sim, pequenas doses não têm efeito comprovado, mas grandes doses, sim, podem realmente ter certos, efeitos positivos, especialmente em termos de melhoria do sono. Na minha prática, também uso essas dosagens, ou seja, antes de dormir, com base nesses estudos que mostraram que uma pessoa se sente melhor se não dorme um pouco, ela sente menos cansaço. Realmente vejo um bom efeito clínico em meus pacientes quando usados antes de dormir. Se você ou seus entes queridos estão tomando glicina e você sente o efeito, dê um like neste vídeo e nós veremos pela quantidade de likes o quão eficaz é a glicina para você. Em geral, acredita-se que a glicina é um dos medicamentos mais seguros. Bem, falando francamente, isso faz sentido, porque se consumimos simplesmente com comida durante o dia, as doses comparáveis geralmente não terão nenhum efeito negativo. Mas se, provavelmente tomar lá, é bastante possível que haja efeitos colaterais do sistema digestivo, náuseas, vômitos e assim por diante.
mas em doses terapêuticas é um medicamento seguro. Embora aqui também você entende que situação interessante, eles disseram um medicamento absolutamente seguro, mas isso é uma situação conhecida na medicina. Quanto mais seguro o medicamento, mais inútil ele é. Quando um medicamento é totalmente seguro, significa que ele é completamente ineficaz. Afinal, todos os medicamentos ativos que realmente têm um efeito sério têm essas ou outras contraindicações e efeitos colaterais. Mas especificamente, provavelmente, grandes doses de glicina que têm um efeito, bem, possivelmente, podem ter alguns efeitos colaterais, mas eles são extremamente raros. Ou seja, em geral é realmente um medicamento bastante seguro. Se claro, pode ser que a tolerância individual e algumas dosagens, na faixa de alguns gramas, possam ter alguns efeitos colaterais. Primeiramente, tontura, náusea, vômito, diarreia, aumento da temperatura corporal. Se você superdosou a glicina, então sim, definitivamente precisa consultar um médico, contar sobre sua experiência com altas doses de glicina e possivelmente terá que passar por uma desintoxicação para se livrar dos resíduos de glicina em seu organismo. Quando eu prescrevo para os pacientes à noite, para que a pessoa possa dormir mais rápido, para que se sinta melhor pela manhã, especialmente com certa falta de sono, bem, as pessoas sabem contar, dizem doutor, e como é que eu devo tomar imediatamente? Eu digo, não, acalme-se. Claro, essas pequenas doses, existem tais dosagens, mas existem comprimidos ou... E se eu realmente prescrever algo para alguém, são essas cápsulas que contêm. Ou seja, na verdade, a pessoa consome, mas não precisa tomar a embalagem inteira de glicina, dar uma pílula, comer essa pequena pílula. Ou seja, nesse sentido, claro, grandes doses, elas estão simplesmente em comprimidos ou cápsulas que contêm uma grande dose e você só precisa consumir algumas dessas cápsulas. Houve estudos em ratos que pareciam mostrar que as funções de proteção do corpo melhoram, o envelhecimento diminui, mas não houve estudos sérios e grandes em humanos. Ou mesmo se eles foram realizados, eles não mostraram resultados sérios. E por isso que a glicina não é usada agora para que não envelheçamos, ou mais ainda, para rejuvenescermos. Isso é um mito. A glicina fortalece os músculos. Considerando que a glicina fortalece os músculos, eu até me perco um pouco nas suposições, embora eu sempre, quando uso algum medicamento, naturalmente me familiarize com as recomendações clínicas, pelo menos com algumas pesquisas sobre o assunto. Talvez eles existam, claro, mas definitivamente não apareceram em nenhuma publicação séria e definitivamente não foram incluídos nas recomendações clínicas. Portanto, é improvável que seja apropriado usar glicina para isso. Potencialmente existem estudos que dizem que a glicina pode ajudar com a ressaca. É bastante possível, porque tem muitos efeitos no corpo, incluindo a desaceleração do cérebro e, consequentemente, participa na síntese de várias outras proteínas, aminoácidos e assim por diante. E isso, até certo ponto, estabiliza o estado interno do organismo. Ele participa de diversos processos. E o álcool destrói muitos processos. Sim, ele também tem um efeito sistêmico e afeta o cérebro, sabe? O sono do alcoólatra é curto e inquieto e também afeta os órgãos internos e até o ponto em que você pode desenvolver alcoolismo crônico ou envenenamento agudo. De fato, há lógica nisso, porém, vale ressaltar que atualmente os problemas mais graves são o envenenamento por álcool e o alcoolismo crônico, mais do que a glicina. Se você tem envenenamento por álcool e alcoolismo crônico, além da glicina, se você está tomando glicina, por favor, escreva porque decidiu tomá-la e se está te ajudando. De fato, é interessante avaliar, digamos assim, não apenas alguns artigos sobre isso, mas a prática clínica real. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, escreva-as e eu tentarei dar a minha resposta. Comentário. Bem, eu direi em quais doses ela toma. Se ela toma um comprimido 3 vezes ao dia, então é um efeito placebo. Mas eu quero dizer que, sabe, é interessante, há trabalhos. E agora isso é um campo de pesquisa muito amplo. E se uma pessoa recebe comprimidos, e até mesmo dizem que isso pode ser um placebo, mas potencialmente pode ter um efeito positivo, a pessoa realmente sente um efeito positivo. Além disso, o crescimento do efeito placebo depende da regularidade e frequência de uso e da duração da aplicação do medicamento. Ou seja, se a sua avó toma esses comprimidos,
acredita que eles funcionam, eles realmente vão funcionar e realmente até estudos comparativos mostram que as pessoas que acreditam e tomam geralmente se sentem melhor ou algum órgão e sistemas funcionam melhor do que aqueles que não tomam. Portanto, se tudo está bem com a avó e ela continua a tomar, notavelmente deixa a tomar, eu acho que certamente não será pior. Claro, o uso de diferentes medicamentos, incluindo iglicina ou algo mais sério, medicamentos potentes, ajuda a lidar com o estresse, insônia, ansiedade, depressão. Mas eu lhe direi que um estilo de vida saudável e conselhos sobre técnicas anti-stress, sobre estilo de vida, sobre exercícios físicos, e eles não são nada piores e às vezes até melhor permitem lidar com o estresse e a insônia. Eu recentemente escrevi um livro, é chamado Estresse e Insônia. Como sair do círculo vicioso porque o estresse desencadeia a insônia e a insônia aumenta ainda mais a susceptibilidade ao estresse. Então, lá está descrito um passo a passo. Você dormirá muito melhor aplicando essas técnicas.